E no capítulo dessa terça-feira, dia 20 de julho, na novela Topíssima, Beatriz pergunta a Paulo Roberto como ele vai dizer para Rafael que ele é um bandido. Paulo Roberto, de forma cínica, pergunta a Beatriz que loucura ela está dizendo. Beatriz diz a Paulo Roberto que loucura é ele tentar enganá-la depois de 20 anos de casamento. Paulo Roberto diz a Beatriz que loucura é ela deixar ele mais para baixo do que já está, devido à morte de sua irmã Lara. Beatriz diz a Paulo Roberto que a encenação que ele fez em frente de Lima e Angélica foi a confirmação das suspeitas dela sobre ele e que agora ela não tem mais dúvida sobre o caráter dele. Paulo Roberto diz a Beatriz que não está entendendo as acusações. Beatriz diz ao reitor que ela só não espera que ele tenha chegado ao nível mais baixo de moral e decência, humanidade e que ele não tenha matado a Lara. Paulo Roberto diz a Beatriz que ele não tem motivos para matar a Lara e que não está entendendo esse nível de acusação. Beatriz diz a Paulo Roberto que agora ela conseguiu entender por que a Lara e Sofia lhe acusavam do mesmo seu chefe da Veludo Azul. Paulo Roberto diz a Beatriz que essa loucura só deve ser contagiante e pergunta se ela está ouvindo as asneiras que estão saindo da boca dela. Beatriz fala para Paulo Roberto que o tempo atrás Lara lhe sondou para tentar descobrir o envolvimento dele com a Veludo Azul e que ela achava que por ser sua esposa ela pudesse saber algo sobre a Veludo Azul e que na hora ela achou isso um absurdo. Paulo Roberto fala para Beatriz que realmente isso é um absurdo. Beatriz fala para Paulo Roberto que ela pensou realmente que Sofia estava surtando quando acusou o mesmo de ser o chefe da Veludo Azul e que até apoiou Lara de internar a filha, mas depois, pensando friamente, chegou à conclusão de que ele é um traficante. Paulo Roberto pergunta a Beatriz que fatos são esses que lhe acusam de ser traficante. Beatriz fala para Paulo Roberto que quando ele assumiu a presidência do Grupo Alencar, o padrão de vida deles mudou muito rápido e que eles mudaram para uma mansão. Ele começou a comprar carros caríssimos. Paulo Roberto fala para Beatriz que isso é lógico e que ele assumiu o cargo mais importante da empresa, que não podia mais andar de carro velho e nem morar mais em um apartamento apertado de 2 quartos e que o status social deles mudou. Beatriz pergunta a Paulo Roberto de onde saiu todo esse dinheiro, já que o salário de presidente, apesar de ser muito bom, não condiz com a fortuna que ele construiu em dólar e euro. Paulo Roberto fala para Beatriz que, modéstia à parte, ele sempre foi um excelente investidor e quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro cresce e que ele fez o dinheiro dele crescer. Beatriz fala para Paulo Roberto que ele fez sim o dinheiro crescer, vendendo o Veludo Azul em todos os campos da Universidade Alencar pelo Brasil. Paulo Roberto grita com Beatriz e diz que não vai mais ficar ouvindo essas acusações dela infundadas e que aconselha ela a procurar um psiquiatra urgentemente. Paulo Roberto foge da conversa e vai embora da sala de Beatriz. Beatriz diz que lamenta tudo isso. André vai ao apartamento de Thaís e pede pelo bem de Jade para a mesma não pedir a guarda definitiva. Thaís fala para André que é por isso que ela está lutando por Jade e que não vai desistir de pedir a guarda da filha. André fala para Thaís que ela está sendo muito injusta com Jade e com ele e que ela não está percebendo o mal que está fazendo. Thaís fala para André que ele que não percebeu o que está fazendo na vida de Jade e que se ele perceber vai dar razão a ela. André fala para Thaís que de maneira repentina ela voltou para a vida da Jade e que agora quer ensiná-lo o que é melhor para Jade e tem a audácia de dizer que ele não é um bom pai. Thaís fala para André que ela não vai ficar discutindo o passado de Jade e que está preocupada com o futuro dela. André fala para Thaís que não vai aceitar que ela fique com a guarda de Jade, já que quando ela foi no passado embora para a Itália, ela nem se preocupou com eles e que agora quer impor condições. Thaís fala para André que ela não vai ficar discutindo e quando o juiz der a guarda de Jade para ela, elas vão embora para a Itália e que ele deve aceitar isso de uma vez. André fala para Thaís que não vai aceitar isso. Thaís fala para André que quem vai decidir isso é o juiz. André, aflito, fala para Thaís que ela deve chamar Jade, pois ele quer se despedir dela. Thaís chama a Jade e diz que seu pai quer se despedir dela. André abraça a Jade e diz que em breve ele está levando ela para casa deles. André fala para Jade que ela pode ligar para ele quando ela quiser e Jade chorando diz que o ama muito. Jade recebe um abraço forte do pai, que vai embora. Sofia fala para Beatriz que ela não lembra de nada e que pode ter sim matado a sua mãe Lara. Beatriz fala para Sofia
para ela tirar essa ideia da cabeça, que ela tem certeza que ela não faria isso mesmo com o efeito da Veludo Azul. Sofia fala para Beatriz que ela não tem certeza de nada e que ainda está tudo muito confuso na sua cabeça e que não sabe como ela conseguiu essa droga e que ela nunca usou droga na vida dela. Beatriz fala para Sofia que essa história não se encaixa. Sofia fala para Beatriz que ela sabe disso, mas que tem tanta gente que mata pai e mãe drogado e que ela não se lembra e que a droga acaba com as pessoas. Beatriz fala para Sofia para ela prestar atenção e que elas precisam descobrir quem armou isso e quem de verdade matou a Lara. Beatriz fala para Sofia para ela esquecer o que estão falando e que ela deve ajudar para ser ajudada e pergunta o que ela encontrou naquele dia na sala do Paulo Roberto. Sofia se acalma e começa a contar o que encontrou na sala de Paulo Roberto. Sofia fala para Beatriz que viu na mesa de Paulo Roberto um boneco do Rafael e uma caixa com um pano da Veludo Azul, que Paulo Roberto ficou surpreso com a sua presença e disse que não sabia quem havia mandado a caixa e o boneco. Sofia fala para Beatriz que se aproximou de Paulo Roberto e disse que era uma ameaça contra o Rafael e que ela já havia visto essa ameaça antes. Sofia fala para Beatriz que Paulo Roberto disfarçou e disse que não sabia o que era aquilo. Sofia fala para Beatriz que ela disse para Paulo Roberto que ele era o chefe da Veludo Azul e depois no que deu a confusão com Lara e que ela depois tentou internar à força. Beatriz fica pensativa e Sofia pergunta o que ela está pensando. A médica chega e pede para Beatriz deixar Sofia descansar, pois no outro dia ela teria alta do hospital. Beatriz fala para Sofia que não tem problema e que depois elas têm muito o que conversar, e Sofia pergunta sobre o enterro de Lara. Beatriz fala para Sofia que já providenciou tudo e que Walter vem buscá-la. Sofia agradece Beatriz por tudo. Carlos pergunta a Rafael se ele sabe como está seu pai, Paulo Roberto. Rafael fala para Carlos que ele parece triste e que está sentindo a morte da irmã. Carlos pede perdão a Rafael e diz que não quer se meter, mas pergunta por que ele não foi morar com seu pai. Rafael fala para Carlos que seu pai, Paulo Roberto, não aceita o seu namoro com Gabriela, pois acha que ela quer dar o golpe do baú, e por isso ele decidiu não morar mais com o pai. Carlos fala para Rafael que entendeu e pergunta se Paulo Roberto teria coragem de mandar tocar fogo no cantinho da laje. Rafael sem jeito fala para Carlos que Paulo Roberto, apesar de ser uma pessoa difícil, ele acha que ele não teria essa coragem. Carlos fala para Rafael que ainda bem que ele acredita nisso. Rafael pergunta a Carlos por que ele está fazendo várias perguntas e se seu pai fez alguma coisa contra ele. Carlos fala para Rafael que Paulo Roberto não fez nada contra ele e que ele só queria saber como Paulo Roberto está se sentindo com a morte da Lara. Pedro fala para Graça que não acredita que Paulo Roberto matou a Lara, pois senão não teria saído pela frente do hotel, como foi afirmado pelo recepcionista José. Graça fala para Pedro que o mesmo José disse que Paulo Roberto ficou um tempão na suíte da Sofia e que só depois a Lara chegou muito nervosa, que alguma coisa deve ter acontecido com os três na suíte. Pedro fica nervoso com a desconfiança de Graça. Edivaldo fala para Pedro que o delegado mandou eles investigarem todas as possibilidades e que o fato de Paulo Roberto ter se encontrado com Lara e Sofia o torna um dos principais suspeitos. Graça fala para Pedro que ainda tem os amigos de Sofia, que foram à suíte do hotel, o Lima e a Angélica. Pedro, para mudar a conversa, diz que eles não deviam estar perdendo tempo investigando o reitor e que a perícia vai comprovar que Sofia é a assassina da mãe, já que saiu na rua com a roupa cheia de sangue. Edivaldo fala para Pedro que acredita que Sofia não tenha matado a própria mãe e Pedro não diz nada. Walter, segurança e motorista de Lara, começa a se lembrar da noite da morte de Lara. Walter se lembra que Lara ligou para ele pedindo socorro e dizendo que Paulo Roberto estava na suíte de Sofia, querendo matar as duas e que era para ele chamar uma ambulância, pois Sofia estava desmaiada. Walter fica pensativo. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Angélica pergunta a Derlise se já está tudo certo com os preparativos e se o reitor Paulo Roberto já chegou. A Derlise fala para Angélica que está quase tudo pronto e que o reitor ainda não chegou.
Angélica fala para Derlise que ela vai esperar o reitor na sala dele, mas a Derlise diz que o reitor não gosta que fiquem na sala dele quando ele não está. Angélica fala para Derlise que isso não inclui ela e que ela é a secretária do reitor. Angélica entra na sala de Paulo Roberto. Angélica começa a procurar documentos na sala de Paulo Roberto. Angélica mexe nas gavetas e caixas de Paulo Roberto. Beatriz chega e pergunta a Derlise se está tudo bem para a cerimônia. A Derlise diz a Beatriz que está tudo bem. Beatriz pergunta a Derlise se Paulo Roberto já chegou e diz que vai à sala dele pegar os documentos. A Derlise, toda sem jeito, fala para Beatriz que sabe que ela é a presidente da empresa, mas que o reitor não gosta que entre na sua sala sem ele estar presente. Beatriz fala para Derlise que é por isso que ela vai na sala dele. Beatriz vai para a sala de Paulo Roberto. Beatriz entra na sala e flagra Angélica mexendo nas coisas de Paulo Roberto. Angélica se levanta rápido e, toda sem graça, fala para Beatriz que estava arrumando os documentos a pedido do reitor. Beatriz pergunta a Angélica se ela encontrou o que estava procurando. Angélica fala para Beatriz que não estava procurando nada, e sim só organizando os documentos, e que não pega bem para ela deixar tudo bagunçado e que ela é a secretária do reitor. Beatriz fala alto com Angélica e fala que ela, além de secretária, é também comparsa de Paulo Roberto. Angélica fica sem saída e calada.